Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson e aí vamos fazer aqui a nossa revisão referente à terceira avaliação do Colégio Ideal das turmas do primeiro ano, tá bom? Então, galera do primeiro ano, vamos aqui analisar alguns pontos aqui da nossa prova, sabendo que o conteúdo da nossa prova é dividido em dois, é o tema cultura e o tema estratificação social, beleza? Bom, vamos começar primeiro destacando a ideia de cultura. A palavra cultura vem de coleriare, de cultivo de plantas. Cultura basicamente tem a ver com a ideia de uma natureza do ser humano, né? A cultura não é só qualificação, instrução, como as pessoas imaginam. Na verdade, cultura é a vida total de um povo. Cultura são hábitos, são costumes, são representações, são símbolos, é o alfabeto, é a linguagem. Quando se fala em linguagem, eu posso falar de uma linguagem que ela pode ser gestual, eu posso falar de uma linguagem que ela pode ser oral, eu posso falar de uma linguagem que ela pode estar ligada a símbolos, tá? Então, em geral, a gente vai perceber que é uma coisa típica do ser humano, quer dizer, a capacidade de criar coisas, desenvolver coisas, né, a partir da subjetividade da mente, né, que é uma coisa que só o ser humano tem, os outros animais não têm essa capacidade. Os outros animais se caracterizam muito pela ideia do instinto muito apurado, a força física, diferente de nós que não temos um instinto tão apurado, não temos uma visão, uma audição tão grandes assim, não temos garras nem dentes afiados, mas a gente pode reproduzir todas essas coisas, né, correr tão rápido quanto um leopardo, criando o quê? Uma tecnologia que é desenvolvida pela nossa cultura, tá bom? Então a cultura na verdade está relacionada a esses processos. E essa cultura ela pode ser material ou ela pode ser imaterial. Quando fala de cultura material, estou falando aqui de coisas tangíveis, de objetos. É a cultura material. Posso estar falando de patrimônios, né, de prédios, né, que estejam ligados à ideia de algo tangível, material, é muito nesse sentido. Quando se fala de cultura imaterial, a coisa é um pouquinho mais delicada. Por quê? Porque a cultura imaterial eu posso destacar coisas como uma dança. É uma cultura imaterial, um símbolo. Eu posso falar, por exemplo, da capoeira, eu posso falar, por exemplo, do Círio de Nazaré, são culturas imateriais. Eu posso falar, por exemplo, das superstições, elas também são cultura imaterial, por exemplo, aquela ideia de, do gato preto, a ideia de não passar por debaixo da escada. Quer dizer, as superstições em si, elas são caracterizadas como culturas imateriais, porque elas são representações, porque elas são normas, são coisas muito do ser humano. O ser humano ele convive muito com essa ideia, né, de representações. Sendo que, quando se fala na ideia de cultura, a gente tem que entender que existe os chamados traços culturais. Traços culturais, eu posso falar, por exemplo, da área cultural, né? Eu posso falar do complexo cultural, eu posso falar dos traços culturais. Traços culturais são os elementos mais simples de uma cultura, é a unidade de uma cultura, tá? Um objeto, uma coisa que representa uma comunidade, né? Por exemplo, o caso de um objeto que representa uma escola, um caderno, né? Uma carteira, é um traço cultural. Complexos culturais é um conjunto de traços. Eu tenho, sim, uma variedade de elementos materiais e imateriais que são os chamados traços culturais. O conjunto da obra, de tudo aquilo ali, é um complexo cultural. A gente pode destacar o caso de um desfile de escola de samba. Eu tenho samba, eu tenho os instrumentos, eu tenho samba enredo. Tudo aquilo ali são traços culturais. O conjunto da obra é um complexo cultural. A área cultural é um espaço, é um território onde se manifestam os complexos culturais, porque se eu entendo que o desfile de uma escola de samba é um complexo cultural, uma área seria o que? O sambódromo, né? É muito nesse sentido. Outra coisa que tem que entender, gente, é a ideia do conceito de etnocentrismo e relativismo cultural. O que é o etnocentrismo? É quando você julga a cultura do outro a partir da sua. Ora, se eu estou julgando a religião do outro, tendo como base a minha, qual é a chance de eu me tornar uma pessoa preconceituosa? É muito grande. Qual é a chance, por exemplo, de eu me tornar um intolerante religioso? É grande. Está entendendo? Então a ideia de que o etnocentrismo, ele parte daquela visão da gente olhar a cultura, o hábito do outro como estranha, como absurda. É nesse sentido, tá? Então é o preconceito? É o preconceito. É a discriminação? É a discriminação, certo? É a homofobia, é o racismo, é o sexismo, é a xenofobia. Tudo isso é o etnocentrismo. A frase do Jean-Paul Sartre, o filósofo francês, que fala muito bem sobre isso. O inferno são os outros.
Ou o estranho é o outro. Por que o estranho é o outro? Tu nunca acha a tua cultura estranha, tu sempre acha estranha a cultura do outro. Que outro? Aquele que não compartilha os teus hábitos e os teus costumes. Tá bom? Outra coisa que tem que destacar é o relativismo cultural. Relativismo cultural, o próprio nome está falando, relativizar é você compreender, é você respeitar. Então, ao invés de eu julgar a cultura do outro, eu respeito, eu avalio, eu tenho uma ideia de respeito, de tolerância, de compreensão. É nesse sentido. É o que você muitas vezes usa muito na tua redação, porque existe uma norma na redação de que você não pode usar expressões preconceituosas, você não pode julgar de maneira preconceituosa, discriminatória. Então, o relativismo cultural é quando não é que você tem que aceitar a cultura do outro, você só tem que respeitar. É só isso. E entender que as culturas não são inferiores, elas são diferentes. E o nome que se dá para isso é relativismo cultural. Outra coisa que tem que destacar aqui, gente, também é o conceito de aculturação. O que é aculturação? É mistura. Tá? É quando eu estou falando de grupos culturais diferentes, que quando eles entram em contato uns com os outros, eles criam uma coisa nova, entendendo? Então, por exemplo, uma sociedade aculturada é uma sociedade que ela é misturada do ponto de vista religioso, através do sincretismo religioso, que é a ideia de uma cultura influenciando a outra, né? O caso, por exemplo, de Nossa Senhora da Conceição, na verdade, sincreticamente ser Iemanjá, a rainha do mar, dentro da Umbanda, tá entendendo? Então, eu posso falar, por exemplo, a ideia de que aqui no Brasil é uma sociedade aculturada, porque a cultura brasileira, ela não é branca, não é negra, nem índia. Ela é a mistura das três. Né? Então, falar do processo de aculturação é a sociedade brasileira. Quando eu falo assim, ó, índio aculturado, é um índio modificado, é um índio que sabe escrever, sabe mexer no celular, que sabe dirigir, ou seja, ele é um índio que ele não tem mais a sua escultura, apenas a sua cultura, ele foi modificado. É nesse sentido. Então a aculturação parte disso. Por exemplo, muito da maneira como a gente fala, muito daquilo que a gente diz, algumas expressões que vêm muitas vezes do tupi, vêm do indígena, ou vêm, por exemplo, da língua africana, na verdade são processos de aculturação, porque elas são misturas. Elas vão se misturando. Então a gente vai verificar, na verdade, que a aculturação ele é um processo da sociedade brasileira, tipicamente da sociedade brasileira, ou seja, a miscigenação, a mistura, leva também a mistura de culturas. Então, nesse caso, eu tenho a aculturação. Então, o que é a aculturação? É o hábito de culturas diferentes, entrando em contato, o surgimento de uma coisa nova. Beleza? Outra coisa também que a gente vai destacar é o caso do padrão cultural. Padrão cultural é basicamente uma coisa que é vista como normal em uma sociedade, padronizada. O problema é que o que pode ser padronizado, normal numa sociedade, pode ser absurdo em outra. Então, o padrão cultural é uma norma, é uma regra, é um comportamento que é usado frequentemente, né, nesse processo. E a gente tem que entender que essa situação acontece em muitas sociedades. Um outro tema que a gente pode mencionar também é a estratificação social. Estratificar e diferenciar. Sociedades estratificadas são sociedades diferenciadas. Então eu posso falar, por exemplo, da ideia de que estratos são grupos sociais, certo? Dentro de uma hierarquia. Por exemplo, eu tenho a ideia da estratificação, que ela pode ser econômica, que ela pode ser política, que ela pode ser profissional, tá? Eu posso falar, por exemplo, do caso da mobilidade, o conceito de mobilidade numa sociedade aberta. Quando eu falo aberta, estou falando de uma sociedade capitalista de classe, que ela é baseada através do que? De renda. Eu tenho a mobilidade que pode ser para cima ou para baixo, é chamado de vertical, tá? E eu tenho uma mobilidade que ela é, digamos assim, ela é uma mobilidade onde a pessoa se desloca, mas não sai de sua classe, é chamada de mobilidade horizontal. Então tu vai encontrar, por exemplo, bilionários que perderam muito dinheiro, mas continuam não bilionários, mas sim milionários. Tá? Então a ideia de que o processo de mobilidade horizontal é quando a pessoa se desloca dentro da própria classe. Se a mobilidade for vertical, é a saída de uma classe para outra, subida ou descida. Tá bom? Existe também a mobilidade intergeracional, que tem a ver com as gerações. Por exemplo, é comparar as novas gerações com as antigas. Por exemplo, a tua geração com a do teu avô. E perceber, por exemplo, que tu tem mais acesso à informação, à tecnologia, à educação, do que o teu avô quando tinha a tua idade. Né? E então, nesse sentido, a tendência é, por você ter mais oportunidades, né, nesse sentido de tecnológico, educação, você tende a conseguir uma coisa mais
em comparação ao teu avô, por exemplo, conseguir um nível superior, coisa que o teu avô de repente não conseguiu, né? De repente conseguiu um trabalho qualificado, coisa que o teu avô talvez não tenha conseguido. Então essas coisas, porque tem muito a ver, não é que você é melhor que o teu avô, com a tua avó, a questão é na verdade que você tem mais oportunidade. Então quando faz as comparações, percebe que existe essa mobilidade intergeracional. Na estrutura de estratificação, nós temos também o conceito de castas. Castas são grupos fechados. Quem nasce numa casta fica ali pelo resto da vida. Não tem mobilidade, nem para cima nem para baixo, porque o critério não é renda, o critério é religioso. Então, por exemplo, a sociedade indiana é uma das poucas sociedades do mundo em que é moldada numa estrutura de casta, graças à religião hindu. O hinduísmo é uma religião politeísta que acredita em vários deuses e entende, por exemplo, que muito do que você, se você está numa casta superior ou inferior, eles entendem que isso é uma vontade dos deuses, né? Por exemplo, os deuses, na verdade, estão te recompensando. Casta inferior fez coisas ruins, vai pagar nessa vida. Casta superior fez coisas boas em outras vidas, então vai ser louvado pelos deuses. Então é nesse sentido. Então tem toda uma liturgia, uma estrutura de que, por exemplo, cada casta representa uma parte, um símbolo de um deus, né, o Virnus, ou o deus Ganesha, ou o deus Shiva, deus da destruição. Então a estrutura de casta é uma estrutura fechada. Quem tem a ideia de endogamia. Endogamia é aquela regra que diz que membros de uma casta só podem se casar com membros da mesma casta. Tá? É uma estrutura fechada. Outro exemplo também, outra estrutura que a gente pode falar, é basicamente o caso dos estamentos. Estruturas estamentais é a estrutura tipicamente da sociedade feudal. Tá? Então eu tenho os estamentos como o alto clero, a nobreza, os comerciantes, certo? O baixo clero, eu tenho os servos. É a estrutura feudal. E aí o que acontece? Nos estamentos, em casos raríssimos, alguém que está aqui na base, tipo servo, pode subir. Em que situações? Se alguém, por exemplo, do estamento superior nomear indivíduos do estamento inferior, por exemplo, o alto clero que nomeia gente do baixo clero, tá? Ou o caso, por exemplo, de um rei que batiza cavaleiro um servo, né? A famosa história do rei Arthur. Ou então situações como as famosas histórias infantis, por exemplo, do príncipe que casa com a camponesa, a menina sobe, entendendo? Então essa é a mobilidade estamental. Por exemplo, a estrutura estamental ela vai até o século XVIII na Europa. Por exemplo, a Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, a estrutura dos chamados estados que existia na Europa, principalmente na França, era uma estrutura ainda no modelo feudal de estamento, né? Então, antes da Revolução Francesa, você tinha ali os chamados estados, né? Que era tu tinha, por exemplo, o alto clero, tu tinha a nobreza, tu tinha, por exemplo, o povão, e esses eram chamados de estados, mas na verdade é uma estrutura estamental, beleza? Então nesse caso, tu pode dizer que o modelo estamental ele foi basicamente até o século XVIII, né? Houve muito esse tipo de situação, esse tipo de ideia. Então a gente pode destacar que os modelos eles se classificam assim: a estrutura de castas fechada, a estrutura de estamentos semi-fechada. Em casos raríssimos alguém poderia subir. Tá bom? E por fim, é claro, na estrutura de estamento é uma estrutura religiosa, as pessoas estão ali porque dizem que é a vontade de Deus e não dos deuses, né? E é importante frisar que nos estamentos, né, não existe a endogamia, quer dizer, membros de estamentos inferiores ou superiores podem se relacionar. Isso já nas castas isso não acontece. Nas castas, membros de uma casta só podem se envolver com membros da mesma casta. Pronto, é isso. E lembrando aqui no caso, por exemplo, da cultura, lembra aqui da cultura popular, né? A cultura popular, que ela é uma cultura oral, tá? Ela é uma cultura dos grupos, das classes mais menores, das classes periféricas, por exemplo, dos grupos mais pobres. Então eu posso falar aqui da cultura rural camponesa, eu posso falar da cultura popular urbana, aí eu posso destacar o funk, eu posso destacar o rap, posso destacar o samba, certo? O grafite. Então isso são os modelos de estrutura que a gente pode chamar de estrutura de cultura, a gente pode mencionar dessa maneira, né? E destacando também, gente, que nesses modelos de cultura existe sempre a ideia da linguagem, quer dizer, a linguagem é o que caracteriza nós, que difere nós dos outros animais, tá? Então a cultura está baseada nesses processos, nesse tipo de situação.
Então, gente, é isso. A revisão basicamente em cima disso, né? A estrutura de castas, a estrutura de estamentos, né? a estrutura dos traços culturais, a aculturação, etnocentrismo, relativismo cultural, tá? Cultura popular, cultura imaterial e cultura material, tá? E a mobilidade, que pode ser vertical, subida ou descida, e horizontal, quando a pessoa se desloca dentro da própria classe. Tá bom? Falou, pessoal, é isso. Uma boa prova a todos. Um abraço e até quarta-feira. Tchau, gente. Um abraço.